Essa quantidade de informações sobre autismo que tem hoje, há 17 anos atrás, quando o médico disse para mim que meu filho era autista, eu perguntei se autismo matava. Eu falei, mas essa condição mata? Porque a gente sabe que existem síndromes que a pessoa não tem longevidade. Uhum. E eu falei, mas mata? É degenerativo. É degenerativo, ele vai morrer cedo. E a médica riu para trás, né? Porque ela falou, não é uma doença, não é uma síndrome, né? Na época nem era um transtorno global de desenvolvimento, como a gente chama hoje. Não era um espectro, né? O espectro foi chegando depois. Então, informações sobre autismo, quando meu filho era pequeno, elas eram muito difíceis. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. Ou, como na maioria dos casos, não também. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. É o que eu sempre digo em todos os episódios. E falar em movimento, em liberdade, hoje a gente vai conversar com a Camila. Camila, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite de vir conversar com a gente e também falar um pouquinho, né, dessa condição, pode se chamar assim, né? Porque não é uma doença? Não. Não, é uma condição, então. Isso. Pode chamar. A condição que estamos no mês, né, que a gente tem que olhar com mais atenção, não só nesse mês, mas no ano todo. E eu acho que faz muito sentido a gente falar disso. Para vocês que ficaram curiosos, acompanhem aí para ver essa conversa. Igual eu te falei, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, né? Abril é um mês muito importante para a gente do Instituto A e é um mês importante para todas as pessoas com autismo, porque é um mês de conscientização. Eu falo que lá no Instituto a gente trabalha quase o ano todo, né? Ou se não o ano todo, de dentro para fora, preparando as pessoas com autismo e as suas famílias para conviverem com a nossa sociedade. E em abril a gente faz um trabalho de fora para dentro, né? Quando a gente tenta conscientizar a sociedade para receber essas pessoas com autismo e as suas famílias. Legal. Então, qual é a sua função? Que eu perguntei para você, você tem tem um currículo dela extenso, você tem várias funções, mas hoje em dia você está como? Eu sou cofundadora, idealizadora e hoje estou como coordenadora do Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias. O Instituto, ele começou com um grupo de mães no WhatsApp. E a gente fazia encontros assim na casa de uma, na casa da outra. Comecei a levar as mães para minha casa. E em datas importantes, como no mês de abril, a gente fazia eventos, né? Eu promovia eventos, mas a minha casa ficou pequena. Promovia eventos em casa ali. Promovia encontros, né? Não era nem eventos, eram encontros. Por conta das crianças e as mães? Isso, sempre com as mães e com as crianças, tá? Uhum. Porque existe uma questão dentro da neurodiversidade que é a dificuldade dessas mães de construírem rede. A maternidade já é um lugar difícil para a mulher. Infelizmente, na nossa sociedade, o filho é da mãe. Né? Ela pode... né? Não é só da mãe, mas ele é da mãe, no final das contas. E a maternidade atípica, ela acaba trazendo um peso maior para essa maternidade. Sim. Né? E a gente sentia muita falta de com quem trocar. Eu falo que eu não tinha ninguém nem para dividir minhas alegrias, não eram só as tristezas, mas as minhas alegrias, as vitórias do meu filho. Então sempre foi muito importante as mães estarem junto. Só que minha casa ficou pequena, a gente começou a invadir os espaços da cidade, vamos colocar assim, e a gente se encontrava na praça, no parque, em escolas. A gente foi se encontrando nesses outros espaços, em grupos cada vez maiores, e quando o nosso grupo lá passou de 200 famílias, eu que estava trabalhando como confeiteira na época, apesar de ser publicitária formada, porque era um trabalho que eu conseguia fazer cuidando do meu filho, já não conseguia mais pegar encomendas. Entendi.
porque eu estava muito junto com ali, as mães, né? Então, eu comecei a perceber desde muito cedo que quanto maior a vulnerabilidade social da família, principalmente da mãe, a gente tem uma grande porcentagem de mãe solo, mais dificuldade ao acesso, tanto às informações quanto aos direitos dos filhos acontecia. Então eu comecei assim, não vai sozinha, deixa que eu vou com você. Você começou a dar apoio. Eu comecei a dar apoio. Ó, chegou o nosso cafezinho. Bom, gente, para quem tá aí nos ouvindo, né? A gente tá aqui na casa do Colono. Eu pedi um pão de queijo e hoje tá quente. E aí eu pedi o cafezinho que eu mais gosto, que na verdade, igual eu disse no outro episódio, é paladar infantil. Ele vai leite condensado, caramelo, leite e café. Nossa! E gelo. Deve ser doce. É doce. Igual eu falei pra você, eu ofereci pra Camila, eu falei, você quer ela? Camila, não, eu vou ficar só na água. Aí eu pedi o vietnamita, que mas é lindo. É gelado, mas é gostoso. Eu adoro café gelado, mas... Você gosta de café gelado? Tem um do Starbucks que eu gosto, que é o Ice Latte. Ele é simplesmente café e água e gelo. Ele é bem gelado, é gostoso. E aqui tem um outro, que é o Ice Latte também, só que ele vai leite gelado, café e gelo. Aqui na casa do Colono. Tem também um outro parceiro nosso, que é o pessoal do Duke Bill. E aí o café gelado lá também é muito gostoso. Muito gostoso. Não sei se você já experimentou. Já. Conversando com o Márcio, né? Até vou deixar aqui para vocês um cardzinho da conversa que a gente teve com o Márcio do Comped. E o Márcio pediu um café com tônica. Aí eu achei a coisa mais diferente. Eu falei, Márcio, que história é essa? Que coisa estranha. Aí ele falou assim, na hora que chegar depois você experimenta, é gostoso e tal. Eu falei, tá, e eu pedi um gelado. Aí passou, aí num outro episódio que a gente gravou com o Branco, eu acabei pedindo. O Branco, ele faz ginástica olímpica. É ginástica rítmica, né? É ginástica rítmica. E aí ele tem um clube aqui, né? Um centro esportivo. E aí eu pedi café com tônica para experimentar o que o Márcio tinha experimentado no outro episódio. Confesso que eu não gostei muito, eu não gosto muito de tônica, eu acho amargo. É amargo, eu acho meio amargo. E aí não, achei que não combinou, não. Prefiro ficar mais aí no café com leite e leite condensado. Esse com certeza. Você não quer mesmo? Não, obrigada, obrigada. Como eu disse, sempre estamos de dieta. Mulheres estão sempre de dieta, estão sempre contando ali as calorias para conseguir minimamente se manter. Bom, eu convido vocês a virem aí até a casa do Colono, experimentar esse pão de queijo e esse café, né? Que é maravilhoso. Não só esse, o vietnamita que eu tô tomando. Hoje o Dogão pediu um coado, cafezinho coado, ele tá light também, uma água só. Bom, gente, lembrando do Márcio, né? O Márcio, no episódio dele, ele fez uma inclusão que eu não tô muito acostumado e a gente precisa acostumar a fazer isso mais vezes. Que ele contou um pouquinho mais do que a gente, como é que a gente tá, roupa, não sei o que, para quem só nos escuta. Uma autodescrição. Uma autodescrição, exatamente. Então eu vou fazer essa autodescrição e vou fazer o meu melhor para em todos os episódios no começo conseguir fazer isso e lembrar disso, tá? E vocês me perdoem se eu não fizer isso com frequência. Então eu, João Guilherme, eu tô vestindo uma calça jeans verde escuro, musgo, e tô com uma camisa hoje que ela é bicolor. É uma camisa social, que a metade dela é um azul claro e a outra metade é um verde claro. Eu uso o cabelo mais bagunçado, mais arrepiado. Meu tom da minha pele é pardo. Eu tenho os olhos claros. E tenho vários acessórios. Relógio, não uso brinco, mas tenho anel e corrente. Então às vezes vocês podem ouvir um barulho de correntinha batendo na mesa e tudo mais. É os acessórios que eu utilizo. E ao meu lado está a Camila, ela está vestida toda de preto. Pode deixar. Você vai fazer? Pode deixar. Bom, deixar a Camila. Eu sou uma mulher branca de 1,70 m, cabelos clareados na altura dos ombros, levemente ondulados. Estou vestindo um terno preto, com uma blusa preta e uma calça preta estilo pantalona. Estou sentada, na nossa frente está uma mesa de madeira. Ok, estamos em um café com algumas plantas ao fundo. Legal. E tem um detalhe que a Camila não disse, eu vou acrescentar para vocês.
Ela está utilizando um brinco todo coloridinho e ele tem formatos de quebra-cabeça. Isso. E ele é em quebra-cabeça num formato de coração. É um brinco bem bonito, que representa os autistas. Como é que funciona? Isso é uma das coisas que eu ia te perguntar. Eu falo que eu só uso essas peças em abril, porque é só para divulgar mesmo. O símbolo do autismo é o quebra-cabeça, porque a gente tem que quebrar a cabeça para entender. Eu falo que o autismo, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. O meu filho fez 21 anos segunda-feira, fazem 17 que eu estudo autismo. Então, só para entender, você tem isso na sua vida por conta do seu filho? Isso. E o seu filho, você descobriu cedo que ele era autista? Olha, 17 anos atrás, vamos só fazer um contexto para explicar o texto. Né? 17 anos atrás não tinha Google. Foi o começo do Facebook. Eu ainda participei de comunidades de mães atípicas no Orkut. Então, é só para vocês conseguirem entender que essa quantidade de informações sobre autismo que tem hoje, há 17 anos atrás, quando o médico disse para mim que meu filho era autista, eu perguntei se autismo matava. Eu falei, mas essa condição mata? Porque a gente sabe que existem síndromes que a pessoa não tem longevidade. E eu falei, mas mata? É degenerativo. Degenerativo, ele vai morrer cedo. E a médica riu para trás, né? Porque ela falou, não é uma doença, não é uma síndrome, né? E na época nem era um transtorno global de desenvolvimento, como a gente chama hoje. Não era um espectro, né? O espectro foi chegando depois. Então, informações sobre autismo, quando meu filho era pequeno, elas eram muito difíceis. E aqui em Poços, eu levei todos os neurologistas que tinham na cidade na época, que não eram muitos, e ninguém conseguiu diagnosticar. Se é uma cidade do interior, já fica difícil, né? Eu falo sempre, gente, põe 20 para trás, né? Então, assim, nós estamos falando de anos... Meu filho nasceu em 2005. Eu comecei a buscar um diagnóstico em 2007. Eu sabia que ele tinha uma diferença de comportamento, ele tinha uma diferença de interação. Eu tenho uma filha mais velha, ele é meu caçula. Então eu falava, esse menino é estranho. Eu falo que eu tive um bebê esquisito. Esse menino é muito esquisito, esse menino é muito estranho, ele é muito diferente. Né? E eu falava, ele não está desenvolvendo como uma criança comum. E daí 2.000 outras respostas, né? Eu venho de um matriarcado, minha família é extremamente feminina. E ele foi o primeiro homem da linhagem, né? Desde o meu... Porque o meu pai faleceu, eu era criança, então era minha mãe, 3 irmãos, 2 irmãs, uma tia. Então era só mulheres, e a minha filha mais velha, então era só mulher em casa. E quando veio ele, eu falei, será que é porque é menino, homem é mais quieto, homem estranho, né? Dentro de uma matriarcado, você não sabe mexer com aquilo. Né? E a minha mãe falava, ele é estranho, mas eu acho que é porque é menino, né? E a gente ficava... Você não sabe mexer com aquilo. Você não sabe, porque né, as minhas referências eram extremamente femininas. Eu sou de uma família grande, tive muitos primos, mas ele tinha diferença. Não tão próximo, né? Não tão próximo. Ela falou, não, acho que menino é assim mesmo, então foi muito... ele tem muitas características do pai, então assim, ele é assim porque ele é parecido com o pai dele, que é um cara mais quieto, mais tranquilo, mais quieto, mais tranquilo. Puxou pro lado do pai. Referência a mim, que sou muito agitada, né, muito caótica. E eu não entendia esse menino, e eu comecei a ir nos médicos, quando deu 2 anos, deu atraso de fala configurado, ele não falava, ele não tem uma comunicação verbal hoje, né, ainda. Eu comecei... Aí você começou a levar em todos os médicos? Levar em todos os médicos, ninguém sabia o que era, e eu acabei indo para o Hospital de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu consegui fazer uma investigação na época, e de lá a gente foi para o Genoma da USP, de lá a gente ficou um tempo lá na USP. Como você levou na psiquiatria? Você chegou a achar que, tipo assim, que ele seria louco? Ou teria algum ponto? Não, eu sabia que era alguma coisa do neurodesenvolvimento. Mesmo sem saber o que era neurodesenvolvimento na época, ele fazia o esforço dele para tentar se comunicar, o esforço dele para tentar interagir. A interação entre mãe e filho ela é uma coisa extremamente natural, ela é visceral, né? E ele não vinha para mim. É diferente do pai com a criança. É um pouco diferente, né? Principalmente na época da amamentação. O pai com a criança ele tem que construir
Isso, agora com a mãe, por já estar dentro, gerar barriga. A construção ela existe, mas ela é um pouco mais natural, principalmente na amamentação. E desde muito cedo o Miguel era diferente. Para você ter uma ideia, eu não podia usar nenhum tipo de brilho, anéis, brincos, pulseiras, correntes, que ele não mamava. E gritava de fome, chorava loucamente. E até você saber o que é. Até eu entender o que é foi muito difícil. Não podia usar nenhum tipo de perfume, loção cheirosa. Eu só podia usar desodorante sem perfume, creme sem perfume, tudo sem perfume. Porque senão ele não mamava e chorava de fome. Então, eu falava, gente... eu percebia que ele ficava irritado quando eu abria todas as janelas da casa e ficava com muita luminosidade. Adaptação difícil. E eu falava, esse menino gosta de escuro, gente, né? Que coisa esquisita. Porque eu era muito jovem, eu tinha 22 anos na época. Sem informação. Sem informação nenhuma. Tanto que eu acho que uma das dificuldades do diagnóstico é porque eu não sabia explicar para os médicos. Eu falava, doutor, ele é estranho. Ele é um menino que só mama se eu tô sem brinco. Ele não gosta que eu abra as janelas. Né? E o Miguel desde muito cedo começou a se virar para não pedir as coisas, né? Então ele começou a querer dar conta de tudo para não pedir as coisas, não ter comunicação. E ele usava muito a gente como objetos, né? De apontamento para aquilo que ele queria. Ele pegava, quando ele vinha, eu falava, ele tá vindo para mim. Ele pegava minha mão e mostrava uma coisa que ele queria. Então ele usava pessoas como objetos, usava objetos de uma maneira estranha. Então ele pegava o carrinho, ao invés de brincar com o carrinho como qualquer criança, ele ia lá, arrancava as rodas do carrinho e ficava rodando as rodas do carrinho. Não brincava com o carrinho. Aí complicou, Camila. Eu também gosto de desmontar. Eu desmontava tudo. Mas existe uma questão de curiosidade. No caso dele não era curiosidade, era uma questão de não entender para que aquilo servia. Entendeu? Por exemplo, mais de uma vez, acho que dos 2 primeiros aniversários, ele não abria os presentes, não podia abrir os presentes. Ele achava presentes lindos, então ficava aquela caixa até aquele papel ir rasgando e se deteriorando. Não podia abrir os presentes, ele ficava com aquelas caixas, empilhava as caixas, encostava nas caixas, mas não brincava com as caixas e não abria os presentes. A hora que eu abria os presentes, ele gritava, ele ficava desesperado, ele tomava da minha mão. Então era uma criança estranha, né? Para uma mãe que não entendia. E aqui, toda vez que eu relatava esse tipo de coisa para os médicos, ele falava assim, ele deve ser maniento, igual o pai dele. O pai não é maniento, o pai não é cheio de manias. Os médicos também não diagnosticavam, não sabiam porque 17 anos atrás era pouquíssima informação, gente. Então, a gente teve que ir para o Hospital das Clínicas, depois a gente fez mapeamento genético, fazem 17 anos que a gente está no grupo de estudos do genoma de mapeamento genético. E daí para frente eu acabei indo para a escola de psiquiatria da USP, fazendo um tempo um tratamento com ele lá. Só que eu ia toda segunda-feira para São Paulo, era puxado, eu ia de ônibus e tudo mais. Chegou uma hora que a gente cansou demais e acabou voltando para a cidade. Fizemos outros tipos de tratamento, então o Miguel andou em todas as escolas da psicologia. E pensa que a Lei Brasileira da Inclusão é de 2015, meu filho nasceu em 2005. 10 anos de nada, né? Então, eu tive que entrar muito nessa parte pedagógica escolar dele. Realmente você veio ali abrindo o caminho. Eu brinco porque eu sou jurássica da inclusão. Eu sou jurássica, eu sou a bandeirante. A bandeirante, realmente. Foi abrindo a picada ali para todo mundo passar. Porque... E você falou que você é de São Paulo. Isso. E aí, aqui no interior, que as informações demoram um pouco mais a chegar. Ainda, naquela época ainda era pior, né? Pior. Hoje em dia a gente tem internet, todo mundo tem informação na mão ao mesmo tempo, na mesma hora. E aí você tendo que ir lá em São Paulo pegar essas informações e trazer para cá. Né? E eu comecei a perceber muito isso. Então, assim, apesar de na época minha situação financeira ser muito complicada, mas eu tinha um conhecimento, né? Eu já tinha uma formação, então eu consegui na USP pegar um livro, ler e entender, né? E você se formou antes disso? Não, o Miguel nasceu, eu me formei em março, o Miguel nasceu em abril. Então você terminou ali o restinho da faculdade grávida. Foi, eu engravidei no último semestre da faculdade. Contra tudo e contra todos. Assim, é uma trajetória, né, até o momento de desafios.
Ah, com certeza. Com Desafios certeza. o tempo todo. O começo para mim dessa gravidez foi muito difícil, porque eu estava com uma vida, estruturando uma vida profissional. Sim. Durante 4 anos, eu já estava com todo um projeto de vida, né? E aí eu engravidei do Miguel. E aí eu tive que abrir mão da minha carreira. O filho por si só, para poder cuidar. Isso. Já você tem que mudar a organização da vida. E aí quando vem atípico, né? Quando ele começou a apresentar os primeiros sinais de diferença, que eu não sabia nem do que era, eu não vou conseguir sair para trabalhar, esse menino precisa de mais de mim, esse menino precisa de mais de mim, esse menino precisa de mais de mim. Eu comecei a perceber, e é nesse momento que a mãe precisa de rede de apoio. A mãe precisa de outras pessoas que entendam a dor dela de abrir mão da carreira, que entendam o medo dela de não saber o que o filho tem. Para você, qual foi o momento mais difícil depois do diagnóstico que a gente não vê nas redes sociais? O momento mais difícil depois... Por que eu falo das redes sociais? Porque hoje em dia, com esse acesso à informação, tem filmes na Netflix. Eu assisti o Atypical da Netflix, que assim, eu não sei se faz jus à vida real, ou se é mais romantizado aquela série, porque eu achei fantástico. Ela não é a pior. Não? E depois tem a outra série, The Good Doctor, que traduzindo é um bom doutor, um bom médico, que ele é médico e ele também é autista, e eu acho fantástico. E aí dentro disso, só para entender, o autismo, ele tem níveis de autismo, igual níveis de deficiência na Paralimpíada, por exemplo, assim, ou a pessoa é autista? Para a gente poder ir para essa parte. A pessoa autista é autista. Tá? Hoje em dia existe muita informação, pouco conhecimento, que são coisas diferentes. Tá? Conhecimento é informação testada, informação vivida. Informação tem muito conhecimento, muito pouco. Outra coisa, se fala muito de autismo, não se ouve os autistas. Isso é uma coisa que... Ontem a gente teve roda de conversa dos autistas no Instituto, que é o momento onde eu chamo as pessoas, eles falam e todo mundo ouve, eu não deixo ninguém falar, né? Porque a gente precisa ouvir, porque eles são o dono do conhecimento. A vivência é deles, não é nossa. Né? Eu tô aqui como mãe, né, e como porta-voz, né? Mas são eles quem falam. Eu estou aqui para abrir o caminho para que eles digam, eu não estou aqui para dizer por eles. Isso é uma coisa muito importante. Sim. Outra coisa é ter uma romantização em relação ao autismo, que é um problema sério que a gente enfrenta hoje, né? Presta atenção que tanto a advogada, que é extraordinária, quanto o doutor, que é excelente e tudo mais, não mostram a realidade que se vive. Aquilo existem pontos convergentes com a realidade, mas não é daquele jeito. Nada é daquele jeito. Né? Isso é importante entender. Pessoas na verdade, não existem níveis de autismo. Existem níveis de suporte. Então, assim, a pessoa tem nível 1 de suporte, ela precisa de algum suporte. A pessoa tem nível 2 de suporte, ela precisa de mais suporte. A pessoa tem nível 3 de suporte, ela precisa de suporte, muito suporte para tudo. Então os níveis são de suporte, não de autismo, entendeu? Entendi. E as pessoas com autismo podem ou não ter deficiência intelectual. Hoje, nesse novo DSM, tá? Lá quando meu filho foi diagnosticado era outra história. Mas é porque o autismo, ele é um espectro, ele é muito amplo, ele é muito individual. Então eles tentam fazer caixinha de todo jeito para ver se consegue caber todo mundo nas caixinhas. E não vai conseguir, né? Porque existem quantos autismos existem, quantas pessoas autistas existem. Porque Sim. cada indivíduo vivencia. A personalidade da pessoa influencia, na maneira que ela vivencia. O acesso, tudo influencia na maneira com que o autismo é vivenciado. As pessoas ao seu entorno, o acesso a seus direitos, o acesso à educação, à saúde de qualidade. Hoje em dia no Brasil, a questão financeira influencia no autismo da pessoa. A gente tem tratamento na nossa cidade que custa mais de R$6.000 para a pessoa autista. E para você gastar R$6.000 em um tratamento para uma pessoa, você tem que ganhar muito mais do que isso. Sim. Porque isso não é o seu maior gasto. Então, entende como a vulnerabilidade influencia no quadro?
Claro. Então, ainda é uma coisa muito cara no nosso país, né? Na maioria das vezes, acesso à informação e conhecimento por parte das famílias, e por isso o Instituto está na assistência e não na saúde. O Instituto trabalha com assistência social, porque a garantia de direitos e o acesso à informação muda muito a vivência dessa pessoa do autismo. Quando ela tem uma mãe que aposta, uma família que aposta, uma família que faz rede de apoio para a mãe, uma mãe que acredita nos potenciais, que não olha só para as dificuldades, uma família que olha para as dificuldades e começa a planejar o manejo dessas dificuldades, uma família que consegue pensar no futuro dessa pessoa autista na sua ausência. Isso faz diferença no quadro do autismo, né? E a pessoa com autismo, ela pode ou não ter deficiência intelectual, ela pode ter níveis de comprometimento de fala, pouco comprometimento, muito comprometimento, todo comprometimento, que são os não verbais, como meu filho, por exemplo. Mas o seu filho se encaixa com muito comprometimento? O meu filho, ele é um autista nível 3 de suporte. Ele foi diagnosticado com autismo clássico severo na época. Entendi. Mas ele não tem uma comunicação verbal, mas ele usa a mesma comunicação alternativa que eu e você, que é o WhatsApp. Então, ele escreve. A comunicação dele, então, é por escrita, igual por gestos, mas não por fala. Isso, é por escrita, só que você tem que entender que ele tem uma dificuldade de comunicação. Então, ele consegue escrever, né? Mas ele não tem uma comunicação completa. Ele escreve frases: precisamos de mais sabonetes. Ele é direto. Quero ir. Objetivo direto. Foi aniversário dele segunda-feira. Eu falei, nossa, segunda-feira, um dia difícil, porque não tem nada aberto na cidade pra gente, né? Um restaurante, uma coisa pra gente comemorar. Escreveu pra mim: quero ir no McDonald's, abre todo dia. Gostei dele. Já gostei dele. Todo mundo que conhece gosta. Já gostei dele. Que era isso. Mas se você pergunta pra ele, como é que você tá se sentindo? Ele fala, bem. E ele não consegue explicar. Por exemplo, às vezes, outro dia ele estava doente, estava com a sinusite muito inflamada e tudo mais. Eu tô vendo que ele tá, falei, Miguel, o que você tem? O que está acontecendo? E ele não conseguiu me dizer dor. Eu tenho que perguntar, você está com dor? Daí ele consegue dizer sim. E às vezes ele consegue identificar de onde vem, às vezes não. Então às vezes ele sabe que aquele incômodo é uma dor na cabeça, às vezes ele só consegue entender dor. Entendi. Às vezes ele consegue expressar exatamente o que ele quer, né, o que ele sente, mas às vezes tem uma dificuldade em expressar. Isso porque ele foi uma pessoa muito trabalhada. E é isso que eu ia falar, e olha que ele tem muito investimento, com tem muito assistência, tratamento. Tem ajuda, tem gente por perto ali. Isso. E aí você tá falando, eu fico imaginando quem não tem isso. Quem não tem assistência, quem não tem gente por perto o tempo todo. São as pessoas que a gente trabalha no Instituto. Quem não tem situação financeira para ter esse suporte. Isso. E quem não tem uma rede de apoio. São essas pessoas com as quais a gente trabalha no Instituto. Porque... Nossa, assim, eu venho sempre assistir, igual eu te falei, já assisti várias vezes alguns filmes na Netflix, séries e tudo mais. O Dogão me passou até um link do médico, né, professor, que ele foi no Roda Viva. O Salomão Chapman. Isso. Eu ouvi um pouquinho tal lá das falas dele. Também li um pouquinho mais sobre o autismo para poder fazer umas perguntas, vi conversar com você com umas perguntas em mente. E aí você vai falando, vai abrindo um monte de universo, igual você falou, vai abrindo uma floresta na minha cabeça. Um triplex, acabamos de abrir um triplex na cabeça dele. Porque, igual falando, dessa dificuldade dessas pessoas, assim, eu entrei num ponto que, às vezes, a gente vê na internet uns vídeos de... Não é que justifica, mas a pessoa que foi maltratada, ou uma criança, igual eu vi uma vez, a criança que estava presa dentro de um quartinho, recebendo pão e água, não sei o que e tal. Nessa situação, você fala assim, como é que pode existir pai e mãe assim? A questão é que eles não sabem nem ser como... A gente não sabe como ser pai e mãe, que a gente vira pai e mãe, não tem um manualzinho de como ser, muito menos como ser pai e mãe de uma pessoa que tem necessidades específicas. Exatamente. Isso. E aí ela fica perdida, não sabe como pedir ajuda, não tem
o pai e a mãe não precisam dessa assistência. Isso. No Instituto, o nosso maior trabalho é com as famílias. Entrando, o Instituto ele trabalha na assistência social, é um negócio de inovação social, porque a gente não está nem na saúde nem na educação. Você fala assim, Camila, como é que você trabalha com autismo, com pessoas autistas e não está na saúde? Não faz tratamento, a gente não oferece tratamento para pessoas autistas. Por quê? Pessoas autistas, eles têm dificuldade de vínculo. Quando eles fazem vínculo com um profissional, geralmente eles se desenvolvem com aquele. E aí eles fazem esse vínculo que não pode trocar, Não pode trocar. E aí o que acontece? Se eu contrato, né, e assim, tem alguns profissionais que são muito raros. TO é muito difícil de encontrar, psiquiatras infantis é muito difícil de encontrar e tudo mais. Se eu contrato 2 ou 3 profissionais para atender 50 crianças, pode ser que esse profissional não consiga fazer vínculo com algumas crianças. E aí, como é que eu faço? Eu vou atender bem alguns, não vou atender outros. O sonho do Instituto é ter um fundo para conseguir pagar o tratamento dessas crianças com quem elas fazem vínculo, né? Ou até mesmo uma parceria com clínicas, com todo mundo. A ideia do Instituto é essa. Mas lá dentro, o que a gente trabalha? A gente tem 2 bases. A primeira é o não julgamento, que é esse não julgamento das famílias, principalmente. Porque assim, essa mãe está fazendo isso. Tá, mas ela sabe... Ela sabe que está violando o direito, ela sabe que não levar para a escola é violação de direito, ela sabe que não vacinar é violação de direito. Aquela questão da lei do pecado, né? Se eu não sei que é pecado, então eu não estou pecando. Eu não estou pecando. E muitas vezes é assim, por exemplo, existem falácias. Existem falácias. Então, assim, uns tempos atrás é assim, vacina causa autismo. Daí um monte de mãe parou de vacinar as crianças. Nossa. E aí, eu chegava lá e falava assim, eu não vacino, porque senão ele vai ter autismo. Eu falei, amor, ele já tem. Né? Agora você quer que ele tenha autismo e paralisia infantil? Eu acho que a sua vida vai piorar. Você quer que ele tenha autismo e difteria? Vamos diminuir o combo, né? Vamos facilitar a sua vida, vamos vacinar a criança, né? Mas não vai piorar o autismo dele? Porque a informação, quando ela chega, via TikTok, via Instagram, em 3 segundos, em 30 segundos... Ela vem muito rasa. Ela vem muito rasa, ela vem muito palatável, né? Sinais de autismo. Tararara, tararara, né? Existem vídeos assim. Tem. Né? Identifique o autismo do seu filho. Gente, isso é uma questão de saúde mental. Não é para estar dançando no TikTok. Entendeu? E daí uma família, né, com dificuldade de acesso, sem escolarização. O que é mais palatável para ela? Assistir 1h30 de entrevista do Salomão Schwartzman ou vídeo de 3 segundos do TikTok que põe todas as características que o filho dela tem numa dancinha? É um conteúdo muito denso, muito pesado de assistir, é difícil de entender, né? Tipo um Roda Viva, por exemplo, um doutor desse. É mais fácil realmente. A dancinha absorve mais rápido. Né? É mais palatável, né? E então, aí vem tudo errado. E daí ela cria aquela crença de que a vacina vai piorar o autismo do filho dela. Eu não posso virar para ela e falar assim, você é louco, você não está vacinando a criança. Eu não posso fazer esse julgamento. Eu tenho que virar para ela e falar assim, querida, não vai piorar. Olha, eu tenho estudos. Então, eu já li esses estudos. Você quer ver esses estudos? Não quero, mas eu estou te contando o que está escrito aqui. Você pode vacinar seu filho. Daí para frente eu posso cobrar isso dela, mas até esse lugar eu não posso cobrar isso dela, né? Então o não julgamento ele é muito importante. Ele é muito importante. A gente está fazendo um trabalho interno, até com a equipe e tudo mais, do não julgamento dos pais, porque a gente tem 76% dos pais que vão embora. E aí a gente fala, tá vendo? Homem é assim mesmo. Qualquer problema ele vai embora, larga a família. Sim, mas essa mulher foi esvaziada da mulher, ela está só na mãe, então ele perdeu a esposa, né? Existe uma dificuldade de muitos desses homens aceitarem, principalmente quando tem características da criança que parece com o pai, que na maioria das vezes não tem a ver com autismo. Mas ele é mais sistemático como o pai dele. Daí o pai já começa a achar que foi ele que causou o autismo do filho. Eu vou te relatar uma coisa que aconteceu comigo, meu primeiro filho. Ele nasceu, eu pegava ele no colo e chorava. Até o 3º mês ele ficava mais com a mãe. Eu pegava ele para passear, ele chorava. Num carrinho, ele chorava comigo. Eu falava, esse moleque não gosta de mim.
Eu não Como se consigo. uma criança de 3 meses gostasse de alguém. Entendeu? Eu falei, aí acabou. Não é assim O que santo funciona. dele não bateu com o meu. Esse moleque não gosta de mim. E ele parecia com todo mundo, menos comigo. Uma vez eu fiquei bravo. Falei, ele não parece com o pai, não? Parece com o tio, com o avô, com o gaizeiro, não sei aquilo comigo, não. Já não basta eu pegar ele no colo e ele chora. Eu não conseguia ter um contato com ele. E aí eu comecei o quê? Ficar afastado. Porque ele só ficava com a mãe. Aí eu me esforçava. Ela ia cortar cabelo, uma vez contei essa história aqui. Ela ia cortar cabelo, ele ficou comigo uma vez no carrinho. Eu tinha que andar na rua, porque se eu andasse na calçada e trepidasse, ele acordava e eu não conseguia fazer ele parar de chorar. E eu precisava ficar com ele para ela cortar o cabelo, porque fazia meses que ela não cortava, por conta da gestação. E eu morria de medo. Eu falei, esse moleque não pode acordar. E ele não é autista. E a dificuldade para um pai, igual eu falei, o vínculo da criança com a mãe, ele já existe desde quando sabe que tô grávida. Com o pai, a ficha vai cair 3 meses depois que nasce. Que aí você vai criando esse convívio, aí todo dia você fala pra criança, eu sou seu pai, sou seu pai, sou seu pai. É mesmo, porque no começo ele não sabe nem que você existe, né? Ele não tem nem como gostar de você. Então. Aí eu falo assim, esse moleque não gosta de mim. Quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente percebe que é só depois mesmo. Só depois, né? Vezes, Então, aí você pega um pai, que aí a criança nasce, já tem o esgotamento da mãe, ela lidar com a questão da gestação, e depois vem a questão que a criança é atípica. E aí, realmente, ela fica ausente de ser esposa, porque ela não dá conta. O marido não sabe o que fazer, ele tenta se aproximar e ele é excluído. Isso, e por isso que a gente está agora, a partir de sexta-feira, a gente vai inaugurar o grupo de pais. Por quê? O grupo dos pais homens, né? Dos pais, não de pais, homens e mulheres. Porque é isso, ele se afasta. E se eu julgo esse homem, né? Depois eu falo assim, você está passando pano para eles. Não julgar não é não responsabilizar, é o contrário. O que eu quero é chamar, entender o porquê que eles se foram e falar, olha, tá tudo certo, mas você tem um filho e ele é sua responsabilidade. E a maioria fala assim, eu não sei lidar com ele, a mãe dele que sabe. Então a gente... Porque ele não consegue ter essa aproximação. Isso. Porque assim, sendo muito sincero, igual você falou, o filho é da mãe. Na nossa sociedade, sim. O pai que enfrenta, não é que ele é mais homem do que o outro, porque na real, pro homem realmente é muito mais fácil ele ir embora e abandonar. A carga é bem menor. Então assim, só que às vezes não tem um espaço para ele. Exatamente. E é isso que a gente está fazendo. A gente vai criar o grupo de pais, para você ter uma ideia, para criar esse espaço. E espaço até de troca desses pais, né? Porque a gente reparou que quanto mais eles vêm para perto, mais essa dor de eu sinto que eu não faço parte, eu sinto que eles se fecharam e eu não entro, eu não sei lidar com ele. Né? Eu tive um pai que virou para mim e falou assim, não é nem um pai, era um padrasto, mas que fazia papel de pai, porque desde muito pequeno, ele virou para mim e falou assim, eu tô perdendo minha mulher, eu não quero perder ela. Me ajuda. Porque né? a mãe Agora, fica um homem muito chegar protetora, e pedir ajuda, né? Ele tem que estar num nível de desespero, infelizmente, na nossa sociedade, que é enorme. E daí eu falei, calma que a gente vai dar um jeito nisso. E a gente foi criando junto com ele estratégias, né, para que ela fosse entendendo que aquela criança seria criada pelos dois e que ela teria os momentos dela, ele teria os momentos dele, e eles, como casal, também teriam momentos. Que a mãe, ela vira uma leoa, né? Ela seca ali a criança e... porque a sociedade é muito dura. É dura, realmente cobra, né? Mas assim, aí isso fica dentro de casa também, essa cobrança. Porque qualquer coisa que faz... O primeiro que abandona é a família, sabe? Porque a criança, quando ela se sente... digamos assim, a criança chorou, a mãe já vai lá e pega. E aí, realmente fica difícil. E esse trabalho de... inclusão interna mesmo, né? Inclusão na família. A gente trabalha com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então a gente tem que incluir, né? Fortalecer esses vínculos. E assim, eu tenho mães, né, que foram excluídas do Natal da família. Porque o menino é diferente, o menino mexe, né? Ou então já vem as coisas aqui em casa. Já vai quebrar as coisas aqui em casa. Ou então, ele não entende o que a gente fala. Ou então é assim, querido, deixa seu priminho, ele é doentinho.
né? Deixa ele fazer, ele é doentinho, deixa pra ele, né? E você fala, não, querida, não pode, eu tô tentando educar essa criança, né? Sendo autista ou não, ele tem que ser educado, então ele não pode deixar, né? Nossa, existem... você tá falando, eu fico aqui na minha cabeça, cara, tipo, como eu sou ingrato. Como eu sou ingrato, tipo assim, às vezes eu não tenho isso na minha família, eu fico assim, cara, a vida é difícil, a vida é complicada, não sei o quê. Mas quando você começa a ver um universo diferente do seu, você fala, calma aí, filho, agradece o que você tem. Que a vida poderia ser muito mais difícil, não a minha diretamente, mas alguém que está do meu lado, um filho e tudo mais. Realmente, você ser excluído da família... Da sociedade. Eu tenho meninos de 15... A gente, quando começou os atendimentos de maneira organizada, depois do convênio com a prefeitura, eu fazia esses encontros, né? Quando eu consegui, em 2022, fechar um convênio com a prefeitura, a gente contratou uma equipe e a gente começou o atendimento de forma mais organizada, estruturada dentro da assistência. Eu brinco que antes era o eu-instituto, sabe? O eu-instituto. Quem é o marketing é você. Quem é a comunicação é você. Quem é compras é você. Quem é eventos é você. Certo, fez a faculdade certa. Quem que era o eu-instituto, né? Quem que é o administrativo é você. Quem presta conta? Tudo era eu. Mas depois que a gente fechou o convênio, eu consegui estruturar uma equipe. O primeiro grupo de adolescentes, a gente tinha meninos de 15 anos que nunca tinham ido numa festa de aniversário. Que não são convidados. Simplesmente não são convidados. Né? Então a festa acontecia, sempre aconteceu, festa de aniversário de criança sempre houve, mas Sim. ele simplesmente não era convidado. E o que era pior, quando a mãe fazia a festa, ninguém ia. Né? Eu lembro de um menino com 15 anos falando assim, mãe, você tá vendo? Tem amigos na minha festa, que a gente faz os aniversários lá. E daí ele falava, mãe, tem amigos na minha festa, tem amigos na minha festa. Tá vendo? Tem amigos na minha festa. Eu tava fazendo 15. Tava fazendo 15 anos. Então, existe um isolamento social justamente porque a nossa sociedade não está acostumada com o diferente. Não tem informação. Porque é tudo novo, porque não sabe como agir. Então, assim, por exemplo, você não tem um filho com autismo, mas tem que conversar com seus filhos típicos sobre o que acontece quando tem uma criança autista na sala. Como é que você vai reagir? Como é que você vai agir com essa criança, né? Porque ele vai falar, nossa, e se chega e fala assim, pai, eu tenho um amigo na minha sala que ele é muito esquisito, né? Porque criança às vezes não nomeia, né? E a escola às vezes não nomeia, dependendo da idade, as escolas não contam para as crianças mesmo, até para já não ter uma diferença ali. E aí você fica assim, mas o que ele gosta igual a você? Né? Eu sempre dou o exemplo do Miguel. O Miguel fez 21 anos segunda-feira. Né? Meu filho é um cara autista, adulto, né? Não verbal, de 1,80 de altura, 130 quilos, calça 44, tem barba, né? É um homem grande, né? E pula, e morde a mão, tem um calo na mão de tanto que ele se morde, grita, faz umas ecolalias, uns sons estranhos para as pessoas. Então ele é um cara diferente, mas ele adora rock. Foi no show do Iron Maiden, gosta de Metallica. E ele adora rock. Ele adora rock. Não confunda música com barulho. Pessoas autistas têm dificuldade com barulho. Não pode espirrar, não pode ficar a moeda no chão. Mas Iron Maiden pode tocar bem alto. Porque uma coisa é barulho, outra coisa é música. Eles não desafinam. Slipknot. Ele é mais dos clássicos. Mais Queen, Kiss, AC/DC. Eu preciso fazer amizade com ele. Posso chamar ele, não chamar a Camila, não. Então, mas pra você ver, quantos caras de 20 anos gostam de rock que você conhece? Vários. Né? Então, existem diferenças, mas existem também as igualdades. Eu brinco com as professoras quando eu vou dar palestra na escola, que eu falo assim, batata frita, gente, é difícil quem não gosta. Se você não achar nada que tem em comum, você fala assim, quem gosta de batata frita? Né? Porque daí todo mundo gosta, né? Você começa a puxar pro lado da igualdade. Daquilo que é igual, daquilo que a gente cria tem união. Isso. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tem autismo na minha escola. Mas ele não gosta de brincar de tinta. Porque às vezes a textura da tinta molha a mão, seca na mão, resseca a pele, repuxa. Mas ele gosta de brincar do quê? Ele gosta de brincar de pular. Então, a gente pode pular corda? Amarelinho. O que as pessoas falam sobre o autismo que não é verdade? Que todo autista é muito inteligente. Essa é uma que me irrita profundamente, dentro para fora. A gente tem uma porcentagem de pessoas autistas com deficiência intelectual.
Outra coisa, muitos dizem que autistas têm superpoderes ou hiperfocos superpotentes. Não é uma verdade universal. A gente tem autistas que nascem, vivem, morrem se a gente encontrar o hiperfoco. É o que eu te disse da Netflix, né? Igual eu te falei, o The Good Doctor. Ele tem uma memória fotográfica e quando entra ele para poder diagnosticar alguma coisa ali, começa a aparecer coisas na cabeça dele, o moleque é extremamente inteligente. Mas a memória fotográfica, ela tem que ter um uso, né? Meu filho tem uma noção espacial fantástica, ele conhece São Paulo, por exemplo, né? Eu entro no metrô, eu sou desorientado, mulher tem mais dificuldade com isso. Ele sabe sempre o lado que eu falo, nós vamos para tal lugar. Ele sabe o lado do metrô que vai abrir a porta, ele sabe a estação que nós vamos descer, tarará. Ok, isso serve para quê no contexto da vida dele? Porque ele não pode trabalhar... de helicóptero. Então, mas ele não consegue tirar ele não consegue tirar a carteira de motorista. E aí? Ele tem essa noção espacial, mas tem algumas outras coisas mas tem pelo limitação, processo. você entende? Então, é ele poderia ser um excelente carteiro? Poderia. Ele poderia ser um excelente Uber? Poderia. Ele poderia ser um excelente piloto? Até poderia. Mas ele não consegue alcançar essas coisas. Então, nesse caso, o que chamariam de superpoder ou de hiperfoco dele, não existe uma função na vida. Antigamente a gente tinha muito o que eu falava que era o autista de circo, né? Então a pessoa fala lá, 3 de abril de 47, daí ele fala, cai numa quarta-feira. Porque ele conseguia fazer as contas de trás para frente numa velocidade 1. Fantástico, serve para que isso? É um dom que serve para... Então, ele tem um dom, mas então, existe não tem uso prático. Então, por exemplo, assim, a gente tem crianças muito pequenas hoje que falam várias línguas. Tá, mas ele consegue dar aula dessas línguas? Ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Ele vai conseguir ser intérprete? Ele vai conseguir traduzir livros? Isso vai servir para quê na vida dele? Né? E isso é muito romantizado. Né? Isso é muito romantizado. Não, ele vai... de relações internacionais. Ele vai enxergar, ele vai ver. Não vai fazer porque ele não se relaciona. Ele não se relaciona. A gente tem um menino que um dos nomes do autismo, não conseguiu, ele conseguiu bolsa no Vale do Silício, não conseguiu ficar. Porque a relação interpessoal é muito difícil. Você precisa de uma gama de ferramentas. De estrutura, de apoio, de gente. Para conseguir. Precisa de gente. E gente disposta e disponível a ajudar. E aí, não encontra. Né? Isso é muito complicado. Então, eu acho que essas duas verdades para mim são muito difíceis. Assim, você fala assim, a pessoa tem autismo. Ele é muito inteligente, né? Daí eu falo, a gente vai ver. Tem que ver, porque às vezes tem deficiência intelectual. E isso é muito triste. Por exemplo, assim, a mãe quando chega com diagnóstico de autismo, ela já chega achando que o filho dela vai ser astronauta da NASA. E às vezes cabe a mim, tem que virar para ela e falar assim, então, querida, se Deus quiser, nós vamos conseguir alfabetizar. Você entendeu? Pô, que realidade dura, né? Que você tem que dar pra pessoa. Então, assim, essa romantização piora o quadro, né? Então, isso eu acho muito difícil, né? Essa história do superpoder autista, eu acho isso muito complicado, né? Do mesmo jeito que nunca é tão ruim quanto as mães imaginam no primeiro momento. Quando você recebe o diagnóstico... Porque não é tão ruim, mas também não é tão fácil. Maravilhoso. Né? Não existe essa romantização, mas a mãe quando recebe, a mulher ela trabalha muito com si, né? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, se der errado, se, a gente sempre vê o pior cenário e não vai ser assim, né? Eu lembro que quando meu filho entrou no 2º grau, eu saí com ele para comprar uma mochila. E tinha uma mochila prateada, meio furta-cor, assim, que o sol brilhava, ela fazia várias cores. Ele ficou encantado com aquilo. Só que era uma mochila de unicórnio. Você imagina um homem de 1,80 chegando numa escola estadual com uma mochila de unicórnio. Daí eu fui pra terapia e comecei a chorar. Ele vai apanhar na escola. Por que ele quer mochila de unicórnio? Daí a minha psicóloga olhou pra mim e falou assim, quantos vão bater nele? Olha o tamanho. Porque ele é grande, Camilo. Então, o medo da mãe é irracional, não tem como eu juntar o quê? 6 meninos para segurar, mais um para bater, você some 8, alguém dá falta, né, da sala, né? Alguém dá falta. Além do que, eles não vão bater nele, eles vão acabar apanhando dele, né, porque ele é grande, ele é forte no momento de descontrole de ataque. Alguma coisa ou outra. E pode ser que ele nem perceba. Nem dê moral, não ligue. Então, o descontrole da mãe,
né? Em relação à realidade, ele é enorme. Então, e no fim, você comprou a bolsa para ele? Não, falei pra ele, você pode escolher azul, preta ou verde ou marrom. Não, com 16 anos não pode ter de unicórnio. E é verdade, não é para ter de unicórnio com 16 anos, pronto, acabou. Entendeu? É lindo o tecido, expliquei para ele, achei lindo também, o tecido é lindo, mas não vai dar certo. No mundo que a gente vive, não vai. E daí pronto, acabou. No carnaval, se você quiser vestir de unicórnio, daí mamãe enrola. Né? No carnaval, eu já, por causa da minha filha, hein? Por causa da minha filha, já pus a asinha de fada. Ela, uma mochilinha dela, ela não queria carregar, eu tinha que pôr. Eu tive que ir pra São Paulo no carnaval, eu cheguei na rodoviária, todos os homens estavam de unicórnio e tchutchu. Então, assim, carnaval no Brasil é outra história. Eu desci com a minha filha, tá? Ai, mas é só para você entender, isso vacina causa autismo é uma mentira também que me irrita profundamente. E outro essa coisa de achar que todo mundo tem acesso aos mesmos tratamentos, ou médicos que falam para uma mãe em situação de vulnerabilidade, você tem que dar 40 horas semanais de tratamento para o seu filho, como é que ela vai fazer isso? Eu acho isso muito cruel. Gente, eu sei que esse papo com a Camila tá muito instrutivo e bem interessante. Eu mesmo tô aprendendo, assim, várias coisas novas. Eu convido vocês a entrar no Instagram do Instituto A, daqui de Poços, e conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo do autismo. A gente vai dar uma pausa agora para tomar um café e voltamos no próximo episódio. Até semana que vem!